Janez Bogataj, o antropólogo, né, que escreve sobre a gastronomia eslovena, vi que tem tanto escrito sobre o mapeamento da gastronomia eslovena. Aí eu pensei, sabe de uma coisa? Aí eu vou para dentro da cozinha de casa, lá, e vamos ver visceralmente o que a gente come. Como a gente faz? É óbvio que não dá para falar tudo em esse tempo que eu prometi a vocês, mas destaquei alguns ingredientes típicos e termino com o koline, que é um importante evento gastronômico e sociológico do povo esloveno, notadamente nas pequenas vilas. Então, eu quero, por último, lembrar que quando eu estive a primeira vez na Eslovênia, há mais de 40 anos, uma prima do meu pai me atendeu. Eu me lembro, cheguei no nosso vilarejo, quase meia-noite, luzes amarelas, e ela tocou o meu rosto, arcada pelo tempo, disse: quanto tempo depois você voltou? Né? Porque eles saíram para voltar, mas não deu. E me recebeu de uma forma tão materna. No final, quando eu estava saindo, aquele tempo se embarcava em Zagreb, eu estava no carro sentado para sair, já ia me levando embora depois de tanto tempo lá. Ela segurou o meu braço e disse: olha, quando você vier aqui próxima vez, eu não estarei mais aqui. Não esqueça de me levar uma flor. E não esqueça, como aqui é bom, não esqueça do seu país. Falei: prometido. Durante muito tempo, eu levei essa flor na bagagem, plástica, é óbvio, mas ela amassava, entortava. Aí eu entendi que ela não pediu para eu levar uma flor do Brasil, mas é para pôr uma flor. Então, toda vez eu continuo pondo essa flor. E essa noite eu dedico isso, essa fala, à senhora Ana Gergely. To je za vas, dragica Ančka. Jaz ljubim te. Ok, por favor, põe então para a gente o primeiro slide. Ok, eu vou pegar, como eu disse, os ingredientes e hábitos culinários da casa. Não é de livro da receita, ok? Próximo, por favor. Vamos pensar no ano, nas estações do ano. Se estamos falando de ingredientes, de onde vêm os ingredientes? Vem da terra, vem da água, tá certo? Então, aí vocês veem um pedacinho do nosso vilarejo, e eu coloquei essas 3 placas porque elas nos posicionam mais ou menos geograficamente, tá certo? Postojna, Planina, Studeno, que tem lá muita gente do Pepino, do Oswaldo Pepino, por aquele lugarejo. Guardem essa imagem dessa placa, ok? Atrás dela tem ali um pé de peras, muito carregado. É verão, em Belsko é verão, na Eslovênia. Por favor, próximo. Olha lá a exuberância do verde, a limpeza do chão e, primeiro lugar que a gente vai, como camponês, onde vamos ao bosque buscar coisas. Alguns vão caçar. Esse é um capítulo à parte que falaremos um outro dia. Saímos para procurar iguarias. Por favor, mude. Estamos entrando no clima de verão. Bom, primeira coisa que vamos à floresta ver e que é importante, e eu vou dizer, isto aqui gera brigas. Depois de um certo tempo de schnapps e vinho, aí começa a fazer como fazem aqui os pescadores. O maior peixe era meu. Não, você foi pescar, não pegou nada. Não, eu que costumo pegar. Você não é de nada para pegar. É uma tradição conseguir pegar os cogumelos. E como é que faz? Simples. Chove, verão, 25, 28, 30 graus, às vezes mais.
uma chuva boa durante o dia, à noite, depois sai o sol forte. Saiu forte, 12, 24 horas depois, vamos à floresta. Na floresta, no meio das gramíneas, que nascem embaixo das coníferas, no meio do ar puro, estamos com uma interferência, alguém está com o microfone ligado. Ok, obrigado. E a gente leva uma cestinha e vai buscar isso. Obviamente, se tem algum barzinho lá no vilarejo que a gente pode passar perto, a gente desligou o meu também. Eu fui pegar cogumelos. Olha o que eu trouxe. Você foi? Ah, você não pega como eu. E esses são iguarias deliciosas. Não confundam, nós não temos esse sabor aqui. Nós temos parecidos, sim. O Brasil tem ingredientes diferentes, variedade grande, excelentes. Mas esse, nós temos muitos tipos. E lá eles costumam dizer, todos os cogumelos podem ser comidos. Todos. Alguns matam, mas todos podem ser comidos, tá certo? Então, Yurtsk é esse que parece uma casinha, e o Lisichke. O Yurtsk é o mais saboroso, mais aromático, aroma de madeira. E, por favor, próximo slide. O que é que nós fazemos? Vários pratos, vários pratos. Esses dias, o Matias Chocan me mandou um prato que ele fez esse final de semana aqui no Brasil. Ele conseguiu em algum lugar aí um Yurtsk parecido, mas eu perguntei o sabor, não é exatamente igual. Mas tá bom, falei isso, obviamente. Esta é filha do meu primo mais velho, aí com a produção dele do dia. Mais um. Por favor, próximo. Esse meu primo e a neta, tá certo? Olha o tamanho do cogumelo desse maior. Não necessariamente é o mais saboroso. E tem que ser rápido. Choveu, fez sol, tem que correr na floresta, porque os pequenos insetos também adoram. E roedores também chegam primeiro, tá certo? Mas eles sabem, como aqui no Brasil, quando a gente vai pescar, qual é o melhor ponto do rio, onde a gente pode pegar o melhor peixe, eles sabem também. E não contam para ninguém. Demorou anos para eu ir junto com ele pegar cogumelo. Ah, ele vai entregar isso para frente, por favor? Aqui, uma receita básica é o refogado, né? Ou puxado na manteiga, como a gente diz. Não se lava, cogumelo não se lava, porque parte do aroma vai embora. A gente só tira com o canivetinho, limpa onde ele estava encostado no solo, passa um paninho, se tiver grãozinhos de areia, eu perceber que tem pedacinhos de grama, um paninho úmido no máximo, corta em pedacinhos e faz refogado. Omelete, sopa, uma sopa, a casa fica perfumada inteira disso. É um sabor indescritível. Quando você for à Eslovênia a próxima vez, se nunca provou, prove. O próximo, por favor. Aí, em conserva. Esse nós fizemos lá. Como eram pequenos e cabia num vidro, nós colocamos num vidro e enchemos com azeite de oliva, também feito em casa, produzido em casa. Não na nossa, mas de um conhecido que nos vende em frascos de 20 litros. Dá para se virar, não é? E ficou de um ano para o outro. Quando eu voltei, estava delicioso, né? Próximo. Também trufas. Aí já é um outro departamento. As trufas também nascem na floresta, também é um fungo,
que é subterrâneo, ou, grossamente falando, um cogumelo subterrâneo, e para achar. Esse é o problema. Como é que se acha se ele é subterrâneo? O melhor caçador de trufas é o porco. O porco, ele é natural. Soltou ele na floresta, ele vai com o focinho e faz. Só que ele é muito indisciplinado. Por quê? Ele adora isso. Ele procura porque ele adora. E o que ele faz? Ele come. Então, ele sai correndo, acha, quando o dono vem, ele vai ver metade, se deu tempo de pegar metade. Então, difícil treinar o porco. Ele não é muito fácil de educar, embora sejam dóceis, mas não é fácil de educar. Aí entram os cães. Cães de nariz longos, tá certo? Por quê? Porque nariz longo tem mais sensores nervosos, ele consegue, de longe, vai, acha, cisca um pouco e senta. Ele não come. O que ele come está no embornal de quem foi procurar a trufa e dá para ele. Então, lá o profissional disso já sabe mais ou menos os pontos onde tem esporos disso e nasce anualmente, e aí ele leva os cães e vai atrás pegando, mas não é fácil como batata, não se acha isso como batata. 1 quilo do tartufo, da trufa branca, pode custar 2.500, 3.000 euros ou mais. A preta, 10 vezes menos, 200 euros, 180, 250 ou mais, depende da qualidade, depende da conservação, quão novo ele é, porque conforme ele vai se degenerando, ele vai se transformando, vai produzindo muita amônia. Aí realmente não é saboroso e também não tem nada a ver com a saúde da gente. Mas nos mercados, feiras livres e domingo, isso é. E a briga ali em Bélgica, que é divisa com a Itália, nós estamos da fronteira a uns 30 quilômetros, que os italianos passam para o lado de cá, porque a Eslovênia é verde. A Eslovênia é narauna, é natureza, e lá tem muito. Então, o pessoal fica muito bravo quando vê parado na beira da estrada uma plaquinha de carro italiana. Maledetti sono già qua. Porque lá também misturam na fronteira as duas línguas. E é aquela confusão, tá certo? Mas isso servido numa receita simples. Um ovo estalado, mal passado, um cortador que corte fatias mais finas que um papel por cima. Quando ele encosta no calor do ovo, o aroma é maravilhoso, o sabor indescritível. Depende, não? Tem gente que diz, isso cheira chulé. É uma iguaria dessa. Posso lhes garantir que não tem nada a ver com chulé. Por favor, o próximo. Mais um ingrediente. Esse aqui, já estamos... Começou, esquentou o tempo, começou a chover. Aqui já estamos falando da Semana Santa. Semana Santa usa muito hren. Aliás, hren usamos todos os dias. Quando se come carne, se come raiz forte. Ela não é da mesma variedade da raiz forte japonesa, a verde. Ela é um pouco menos forte, né? Isso vende, tem para vender nos supermercados, óbvio, nas feiras livres, mas se você puder pegar a sua bicicleta ou andar um pouquinho, quiser andar um pouquinho, sair um pouco, mesmo de uma cidade grande, subiu a montanha, você já vê umas folhas verdes grandes. Em março já temos isso, já aparecendo. É só puxar, é natural, nasce naturalmente no país, não é? E ele ainda tem os benefícios, além
do sabor ótimo que ele tem, é um excelente digestivo. Então, você vai comer uma maravilha de um pedaço de panceta defumada, cozida, gorda. Tem que ser gorda. Panceta tem que ser gorda. E um pouco disso, e um copo de vinho junto, como costumam, às vezes, eles usarem a expressão, estou em América, né? Uma delícia, além de fazer bem, como eu mesmo disse. Passa aí que eu vou mostrar, por favor, o próximo. Aí, esse Raiko é o primo do meio, e esse é o produto, é a forma mais natural. Nos mercados você encontra envasado, com conservantes, com tudo esse não. Você chega em casa, como cenoura, raspa ele, rala. Eu gosto com ovo, ponho o ovo cozido no espremedor de batata, espremo, misturo, sal, um pouquinho de vinagre, se quiser um pouquinho de pimenta do reino, mas olha, não muito para não competir. Saúde. Saúde. Próximo. Agora, para mim, esta é opinião minha, opinião, quem estudou metodologia científica sabe que opinião e verdade às vezes estão distantes quilômetros, mas na minha opinião, este é cheiro de primavera, verão, na beira dos córregos da Eslovênia, em lugares úmidos, na beira da estrada. O Bezek, ou eu consegui traduzir isso como sabugueiro. Depois, se alguém tem uma tradução melhor, mas vou ser sincero, eu já vi o sabugueiro brasileiro aqui, a flor não é exatamente a mesma e o aroma não é exatamente o mesmo. São florzinhas bem miúdas, nascem em arbustos que chegam a 1 metro e pouco, e a gente colhe isso para uma série de coisas. Todas as casas, até casas de gente que mora na cidade, tem isso. Quem tem sótão, colhe essas florzinhas, tá certo? E pendura no sótão, estica um arame, pendura as florzinhas, elas são grandes assim, parece uma flor da erva doce. E dá um jeitinho de equilibrar ela lá para ela secar, para fazer chá, para fazer licor. E eu gosto dela fresca, branquinha do jeito que está nessa foto, cortada só a florzinha, tiro o talo todinho dela, o caulezinho, ponho na frigideira, um pouquinho de manteiga, e ele é muito aromático. Forro o fundo da frigideira, ovo batido em cima e uma omelete. Que omelete! Carimbada, aroma inesquecível. O licor podemos fazer colocando direto dentro do álcool ou de algum destilado muito forte, ou pegar essas florzinhas, pressionar num vidro em camadas, florzinha, açúcar, esperar o açúcar diluir com a umidade dessa flor, coar, adicionar álcool e tem-se um excelente licor. Isto é um cheiro típico. Vocês verão, quem não viu, na beira da estrada. E chá disso tem, inclusive, comercialmente para vender em caixinhas. Então, é um ingrediente não só para o chá, mas também para a bebida e para a culinária no que diz respeito ao preparo de pratos. A gente diz que ele é um depurativo para o sangue, rico em vitamina A, vitamina D. Agora, quando essas florzinhas amadurecem, elas se transformam em fruto, aí vem a frutinha dele escura, pretinha, redonda, aquele tem que ter cuidado. Ela tem substâncias que são nocivas à saúde em grande quantidade, mas em pequena quantidade fazem um efeito, como o da flor, de depurativo do sangue. Até antibiótico dizem que é, mas ela não é, aquela é deixada à parte.
Só mesmo os que conhecem muito é que usam a sementinha preta que nasce em cada florzinha dessa depois. Ela é do tamanho diâmetro de 2 pimentas do reino, um pouquinho maior. Por favor, a próxima. Lipa. Ó, a folha da lipa é um símbolo de identidade eslovena. Muitas instituições, clubes, produtos usam a folha da lipa. Dá para ver ela aí com as florzinhas. Em cima tem uma árvore de lipa bem grande e do lado à direita está a flor, a folha. A árvore lipa é um assunto à parte. Nós poderíamos adentrar no mundo poético, cinematográfico, romântico, político da lipa. Uma lipa, por ser frondosa, por ser grande, normalmente, embaixo dela é sombra. Lá tem um banco. Aonde tem um banco, tem pessoas. Era o Facebook antigo, né? Agora tem o Facebook, mas tem um banco onde se senta. Quantas decisões foram tomadas pod lipa? Embaixo da lipa? Quantas? E é uma árvore importante. Até desse ponto de vista romântico, vamos dizer assim. Ela produz também uma florzinha, isso também na maioria das casas de camponeses e até na cidade tem. Você vai, tira a florzinha embaixo, aí onde está escrito que serve para gripes e resfriados, à direita tem a flor e também à esquerda, perto da xícara, também tem. A gente colhe e pendura. Quando não tem onde pendurar, é muito comum as pessoas colocarem isso numa assadeira grande, forrada com bastante jornal, põe meio separado, não faz camada grossa, camada fina, e põe vizinho à janela para secar, tá certo? Depois de seco, guarda. Depois de seco, guarda-se e se prepara o chá. Também é vendido comercialmente, é muito famoso um chá de lipa. Aqui no Brasil, a gente tem tilha, né? A gente chama de tilha, mas nunca comparei exatamente, mas são 30 ou 32 variedades que existem. Então, pode ser que não seja exatamente a mesma, ok? Vamos para o próximo. Essa é uma conífera importante, smreca, né? E é aqui no Brasil a gente diz pinheiro, né? E é da família das coníferas, um pinheiro. Essa, além de ser bonita, além de ser decorativa, ela nos fornece um grande ingrediente para fazer xarope, para fazer licor, mas principalmente para o xarope para doenças pulmonares, bronquiais e tosse. Como é que faz? A gente tira, vocês veem na última figura de baixo, que lá tem o galho dela e na ponta as folhinhas mais novas. Quando ela está nesse estado, e se não me atrapalho, a gente vai ver isso em maio, junho, depende muito se está mais perto do mar ou está mais para as montanhas, porque a vegetação que é mais perto do mar, ela é mais precoce no que diz respeito às estações do ano, né? As mais altas demoram um pouco mais. A gente tira aquelas pontinhas verdes mais claras que vocês estão vendo, coloca em vidro camadas socadas dessa pontinha e açúcar, cristal, socado, camadas, fecha e põe na janela para o sol aquecer. Ela vai desidratando, forma um xarope grosso, coado,
guardado, e como ela tem um alto teor de açúcar, aí a gente diz que não há mais água, né? Porque o açúcar sequestrou a água, virou uma calda, mas que não é água, não tem mais água livre. Ela, como na salmoura, é um conservante e mantém isso num lugar fresco de um ano para o outro. Vocês veem que perto da árvore ali tem o fruto dela, né? Que é lembrado no contrapeso ou no peso que puxa a correntinha do cuco, do relógio cuco. Tem na Europa Central e até do leste esse tipo de árvore, né? Então, é um outro ingrediente muito importante, é tarefa, alguém da casa, uma vez por ano, tem que ir lá e pegar isso aí. E ele é gostoso, até assim, aquele xarope forte, eu gosto até uma dosezinha de schnapps, que é um destilado, coloco um pouco, mistura, adoça um pouquinho mais, os 45 graus dele descem mais redondo, né? O mais açucarado. O próximo, por favor. Bom, Belsko não é um lugar onde se planta lúpulo. Isto é mais para lá do leste, indo para a Hungria, né? Mas nós temos esse no jardim da vizinha de frente, e a Eslovênia produz um dos melhores lúpulo do mundo para cervejaria. Ele é que dá o toque, para quem não conhece, amargo da cerveja, né? Tem, inclusive, museu do lúpulo na Eslovênia, né? Por favor, a próxima dá para ver melhor, por favor, a florzinha dela, de onde é tirado, olha aí. Ela é pequena, para quem nunca viu, do tamanho menor que um dedal, vamos falar assim, não sei com o que comparar. Depois é seco, transformados em pellets, né, pequeno, comprimido, né? Khmel, né? A nossa palavra para ele. Próximo ingrediente. Frutas. Nós começamos, saímos do inverno, as frutas vão chegando. E aí a gastronomia e a culinária vai ficando doida. Para quem gosta de doces e para quem gosta de destilados, é a hora. Maçã, jabolka, hruške, as peras, češnje, tá lá, cereja, slive, né? Então, ameixas, desculpe. Com isso, fazemos tortas e muitas compotas, geleias, dizemos aqui, né? A ameixa dá um destilado muito bom. Na Alemanha, inclusive, quando várias vezes que falei, eu sou esloveno, os caras, Slivovica, aquilo, você já bebeu? Tem lá? Tenho. Isso não falta, né? Então, vou ser sincero, nos vilarejos, árvores de maçã, pera, cereja e ameixa tem de monte. Chega a cair, pisar em cima, às vezes é vizinho à estrada, os carros passam, esmagam. Tem para vender no mercado também, é óbvio. Nós, lá, nossos parentes, lá na nossa casa, o que nós fazemos? Nós vamos no vizinho, isso quando é julho, as crianças também têm um pouco tem de férias, né? E vão junto para subir nas árvores e derrubar maçã, pera, ameixas, cereja. A cereja dá um destilado finíssimo, né? Mas ela é muito boa também para comer, e a produtividade em termos de álcool não é tão grande quanto as outras, mesmo porque o tamanho do fruto é pequeno. Depois que vai para casa isso, nós primeiro pensamos nas compotas. Imediatamente a dona da casa, para retribuir o favor do marido, das crianças e dos vizinhos que ajudaram a buscar essas frutas, prepara uma torta.
coberta com isso. Deliciosa. Depois, no outro dia, são as compotas, mas na disputa que fazem com os homens. Por quê? Porque isso serve para bebida, os destilados. Para render, para não dar muito trabalho, juntamos tudo. O que pegou de maçã, o que sobrou de pera, o que sobrou, se não der para separar, o ideal seria separar. Por exemplo, a ameixa também dá um destilado fino, mas tem pouca. E tem bastante maçã, tem bastante pera, junta tudo. Passa o próximo slide, por favor. Vamos moer? Está lá, nós estamos moendo isso, vizinho nosso de frente. O apelido dele é Amerikansk, porque o avô dele esteve na América e ele conta muito essa história, então o chamam de Amerikansk, alguns arredondam para Markansk, né? Moendo, cai naquela vasilha azul que vocês estão vendo, aquela dorna, e vai fermentar. Próximo slide, por favor. Olha lá, fermentando dentro de uma dorna. É feio até. Borbulha. Nesse momento, os açúcares são transformados em CO2 e álcool, que são destilados depois. Por favor, próximo slide. Está lá um destilador caseiro. Nessa parte de cima, de cobre, é colocada o líquido destilado, embaixo o fogo, sai a mangueira, passa por aquele outro tambor ali, cromado, e dali sai a bebida. Passa o próximo, por favor. Vamos ver. Está ali a cachaça deles jorrando. Né? O próximo. Outro ingrediente da natureza abundante, castanhas. Aí tem a castanha no ouriço natural, a castanha assada na brasa, o que é muito comum, inclusive, nas ruas. Né? A conserva chamam de marmelada da castanha, né? É uma compota. Avelãs, em Bélgica tem árvores disso, se pisa em cima com o cara que dá dó. Já a Orech, né? A gente já não tem muito. Isso, para nós, lá também não é muito, nozes, né? Não é muito comum, tá certo? Tem algumas árvores, mas a produtividade é baixa, muito atacada por insetos. Fantásticos ingredientes. Castanhas, é só entrar no mato, nas árvores, na floresta e pegar. A mesma coisa o lechnik, tá certo? Próximo, por favor. Chegamos ao vinho, a uva. Como não? Não é um ingrediente? Como não? Não é só para fazer uva passa, aliás, uva passa. É para fazer o vinho. E aqui no Brasil nós comemoramos, né? Na nossa União dos Eslovenos, o Martinovania, no dia 11 de novembro, que é quando eles consideram que o vinho deixa de ser mosto e passa a ser vinho. Aliás, desde que se começa a colher uvas, né, lá para julho, depende de onde é o terreno, mais alto ou mais baixo, já começa a ter no supermercado para vender o mosto de garrafas. É o vinho fermentando, é o suco de vinho gasoso. É uma delícia, mas requer cuidado. Você pode passar no trono a noite toda, vira rei, tá certo? É o intestino, não é? E essa comemoração do Martinovani com esse ingrediente fantástico que é a uva é o que nós chamamos de São Martinho ou Martinovani, e ali, cada lugar da Eslovênia, embora ela seja um país, para nós brasileiros, pequeno, de fato é pequeno, ele tem muitas tradições gastronômicas diferentes, leste, oeste, norte e sul, mas alguns pratos são típicos desse dia. O ganso, ou pato, a massa, mlintz, a massinha seca que se quebra, passa rapidamente na água quente e serve com
o fundo da assadeira aonde assou o ganso, repolho roxo refogado e, obviamente, o ator do dia, muito vinho. O próximo, por favor. E aí, uma coisa que é muito boa lá, piquenique. Piquenique, vamos comer fora de casa, vamos, não sei longe, pode ser no campo, estender uma toalha bonita, levar um cesto e comer. Mas é isso fazemos muito em casa. Põe uma mesa grande e passa um amigo, tem lugar para ele também. Entra aí, o que é que vai tomar? Já imediatamente dá um copo para ele aí. Senta aí, o que é que tem aí para comer? Normalmente sobra para outro dia. Abundância nos piqueniques. O grelhado nunca falta, né? Cevapcic, pliskavica, štipci, porco no rolete, não muito comum, carneiro, tá certo? Próximo, por favor. Próximo. Obrigado. Mas o verde vai indo embora. O outono chega, o inverno se aproxima. Próximo. Olha como vai mudando a paisagem. Novembro, dezembro, Natal branco se prepara. Esta foto esta foto foi 2000, agora 2000 e novembro de 2005, se não me engano, dia 5, foi uma nevasca terrível. Por favor, o tempo mudando. A comida, os ingredientes vão mudar. Os campos mudaram, sem cogumelo, sem trufa, sem frutas, sem nada. Do chão, vamos em frente. Olha aquela placa que eu pedi para vocês prestarem atenção no começo, é a mesma, está ali. Bélsico está branca, nosso vilarejo está branco. Às vezes 1 metro, 1,5 metro, 2 metros de neve. Né? Próximo. Olha da janela como é que está a rua. Aquele carrinho branco é posta, correio, esse não falha. Só se realmente o trator não passou, limpa a neve não passou, e aí, por uma catástrofe, ele não vem. Próximo. A velha casa resistina. A macieira, isso é uma macieira. Aí, como é que ela ficou? Se vocês pudessem ver detidamente, a resolução não mostra, mas as maçãs, já tem muita maçã aí no meio, ela vai murchando, ela vai secando. E a gente guarda em buracos ou em porões sacos de maçã, sacos de batata, no escuro e fresco, de um ano para o outro. Ela fica um pouco murcha, mas saborosa. Próximo. Horta, já foi? Sem horta, sem repolho, sem rabanete, sem cenoura, sem radíquio, já foi. Próximo. Mas dentro de casa é cheio de vida. A gente passa uma coisa interessante da neve dessa época é o silêncio. A gente escuta só o barulho dos passos, rock, 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 na neve. As casas, aquela janelinha acesa, às vezes a luz amarelinha, parece morta. Não. Dentro de casa, cheio de vida. Por favor, próximo. Olha lá, mesa farta. Olha as calorias das linguiças, batatas assadas e uma salada de lado ali, que é para ajudar a equilibrar a coisa. E, obviamente, Sua Majestade, o vinho. Próximo. É a hora do Colline. Pessoal, eu estou com atraso, mas estamos indo para o final. Vocês viram como a natureza mudou?
não tem mais capim, não tem mais folhagem rasteira, não tem mais fruta sobrando. A batata já colhemos, o que sobrou de batata tem um pouco guardado, que serve para os animais também. O feno para o boi já está guardado, mas é uma época de escassez de ingredientes. Está coberto de branco, menos 10, 15. E agora? Não tem comida, inclusive, né, que não tem, mas não tem a mesma abundância de comida para os animais. Então, é a hora de começar o abate. Do dia 11 de novembro, que é São Martim, até o Carnaval, a gente chama de período de coline, que é quando se faz o abate dos animais e deles se tira tudo para comer durante o ano, inclusive conservas. Hoje tem geladeira, antigamente não tinha geladeira. Vocês sabem que a salsicharia, um açougue, sempre precisou de gelo. O primeiro trabalho de um açougueiro, no século 18, 17, sabe qual era? Do aprendiz? Ir para os lagos congelados, picar o gelo de cima e tirar blocos de gelo, trazendo uma carriola para o açougue. E onde guardava? Um poço, como se fosse uma cisterna funda, ia colocando blocos de gelo, palha de trigo. Blocos de gelo, palha de trigo. E em cima dessa cisterna tinha uma casinha fechada com a porta, para não entrar sol, não entrar chuva, obviamente. E sabe que, quando era bem dosado, no final, quando estava começando o novo inverno, ainda tinha gelo do inverno passado. Mas a grande conservação era sal, desidratação e a defumação. Então, menos comida, temperatura baixa, propícia para lidar com proteínas, com carnes, é a hora do abate. Próximo. Bom, aí são dados bibliográficos, né? Um registro aí que tem no monastério que trata do assunto de 1415, ali tem um sujeito abatendo um porco. E o abate, para quem não sabe, ele tem duas fases distintas, né? Uma fase é chamada de insensibilização, é onde você, em tese, faz o animal perder a consciência, em tese, não, ele perde. E a segunda fase, que o leva à morte, é a sangria ou a hemorragia, tá certo? Hoje, nos frigoríficos, são métodos que dizem ou comprovam cientificamente indolores, tá certo? Obviamente, os animais percebem que é algo estranho, que o ambiente é estranho, mas assim é que é, né? Vamos em frente. Acho que esse é o último da série. Tá certo ou não? Bom, antes de finalizar, eu quero dizer para vocês o seguinte. Essa festa do Coline, não é festa, é essa cerimônia, esse hábito, essa cultura, não é só para produzir frios. Ela é um acontecimento social, tem um importante componente sociológico. Não se faz colírio sozinho. Vêm seus vizinhos, seus parentes, no final de cada dia e durante a manipulação das carnes, a gente já vai comendo, conversando, batendo papo, trocando informações. Alguma fofoca sempre tem, né? Também é óbvio, né? Porque... Então, mas as pessoas se congregam, crianças são envolvidas, adultos, as tarefas se dividem. São 2, 3 dias em cada casa de muita harmonia, é muito interessante. E eu vou acabar a minha apresentação com uma exposição que vai durar 6 minutos, portanto, nada é tão ruim que seja eterno, né? Brincadeira, acho que não foi assim. Mas 6 minutos e vocês vão ver uma música de fundo que diz Rebula, Nichebula. Diz que Rebula é um tipo de vinho, de uva, não é cebola. Porque, de repente, o cara já está um pouco assim, Rebula, Tibula, né. Rebula, Nichebula.
Rebula não é cebola, sim, vinho. É isso que a música repete. E vai falando de tipos de vinho, fazendo uma brincadeira com isso. E vocês vão ver as imagens em 3 dias, nada violento, imagina, não isso mesmo, porque, só para terminar isso, em casa os animais são abatidos, e a palavra que eu vou usar, muita gente discorda, mas é uma palavra técnica na veterinária, por abate humanitário. Eles têm uma pistola que insensibiliza, encosta na cabeça do animal, o animal desmaia, não há gritos, não há desespero de animal, não há animal correndo, posso dizer isso, um outro vai me dizer tranquilo, você vai dizer que isso é tranquilo. É assim que é. Ok? Por favor, não sei se está a Cristina ou o Boris, põe o videozinho para... O videozinho não, a sequência para a gente terminar. Rebula, nici bula, merlot je falot, ševriden, mile ura, te zvrne ta zaklon. Pamiętaj, tudi cviček, lahko grizete, ko zvrneš ga poliček, obrni hitro se. Naj živi, do kupico drži, do konca jo izpimo, saj so še prazni, zato se veselimo. Cin, cin, se kupica smeji, prijatelje pozdravlja, želim se mnogo zdravja, prešlahtna kapljica. Če ljubiš pa Silvanca, si štajerske krvi, nikjer ni taca klanca, ki te zadržal bi. Če Riesling ti ugaja, zavriskaš kakor fan, a žena ti nagaja, da boš prišel na Rkan. Naj živi, do kupico drži, do konca jo izpimo, saj so še prazni, zato se veselimo. Cin, cin, se kupica smeji, prijatelje pozdravlja, želim se mnogo zdravja, prešlahtna kapljica. Cin, cin, se kupica smeji, prijatelje pozdravlja, želim se mnogo zdravja, prešlahtna kapljica. Rebula, ni čebula, merlot pa je falot, še priden, mile ura, te zvrne ta zaklon. Pamiętaj, tudi cviček, lahko grizete, ko zvrneš ga poliček, obrni hitro se. Naj živi, do kupico drži, do konca jo izpimo, saj so še prazni, zato se veselimo. Cin, cin, se kupica smeji, prijatelje pozdravlja,
dançar. Ce iubiš pa Silvanca, si štajerske krvi, nikjer ni taca klanca, ki te zadržal bi. Če Riesling ti ugaja, zavriskaš kakor fan, a žena ti nagaja, da boš prišel na Rkan. Naj živi, kdor kupico drži, do konca jo izpimo, saj so še prazeni, zato se veselimo. Cin, cin, se kupica smeji, prijatelje pozdravlja, želi se mnogo zdravja, prešla kapljica. Cin, cin, se kupica smeji, prijatelje pozdravlja, želi se mnogo zdravja, prešla kapljica. Ok, eu tô um pouco atrasado, aliás, deixa eu ver aqui, bastante atrasado, mas eu garanto para vocês que o meu prazer foi enorme. O meu foi enorme. Muito obrigado. Quem sente um país tão visceralmente assim, dentro de casa, vê, participa disso, não tem como sair fora. É de lá. Isso é marcante, isso é você sentir, às vezes eu sinto o aroma em algum lugar, porque tem um aroma de lá, né? Somos eslovenos, não é isso? Gente, muito obrigado. Se alguém quer fazer uma pergunta, aí agora está com você, Kiki, a condução aí. Valeu. Olha, Valdeir, eu não sei com relação aos outros, mas eu acho que eu vou encomendar, eu vou comprar um repolho amanhã lá no mercado, umas linguicinhas, umas batatas, e eu vou me inspirar em você para fazer um pratinho amanhã para o meu almoço, porque eu já fiquei morrendo de fome. Apesar de ter jantado, eu não sei com relação aos outros. Meu vinho eu já tomei, acabou, tem que comprar de novo combustível, lógico, enquanto a gente cozinha, a gente tem que tomar um combustívelzinho, senão não tem graça, né? Mas você me deu uma boa ideia para o almoço amanhã. Te agradeço bastante. Boris, nós temos um videozinho para passar, certo? Não, eu acho que já acabou já. Foi esse é o vídeo já? que passamos. Ok, Minha então. parte já. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário, quer falar alguma coisa? Eu tenho. O Valdeir, Martin. uma aula brilhante, Valdeir. Realmente. Nailep, deixa eu falar, Martin. Deu saudade. Eu cheguei na juventude, né, a ver isso, viver isso, e você representou isso com uma naturalidade e muita fidelidade. Realmente, eu senti como se estivesse revivendo esses momentos, né? E a sua introdução foi suave, né? Com Lipitza, Buzzing, tal, e depois você chegou no clima. Foi uma psicologia fantástica. Mas eu tinha um tio que dizia, Buzzing, que se a gente soubesse como ele é saudável, tirar o chapéu toda vez que passava na frente dele. E eu me lembro da primavera, a gente esperava a primavera, e uma das primeiras coisas era Buzzing em ovos, também fazia
Isso, né? A gente esperava na primavera. E batata fresca. Então, essas mudanças de estação, que nós aqui estamos sempre um pouco mais verde, menos verde. Lá não, você mostrou muito bem as estações características que definem também a culinária, né? Parabéns, olha, belíssimo trabalho, muito instrutivo. Eu acho que já deve ir para os arquivos da União de Soviética do Brasil, porque é uma história e no Brasil o único que conhece é você, e é você, então deve ser preservada. Boris vai cuidar disso, né? Valdir, parabéns aí pela apresentação maravilhosa. Olha, deu vontade de viajar. Deu mesmo. Impressionante. Ô, Boris, só uma coisa mais aí, lembrando, né? Eu gravei mais 3 videozinhos, até na época quem me pediu foi a Kiki, né? Ele é um vídeo sobre turismo gastronômico, que ele fala de regiões e fala de comida. Um sobre Krainska, outro sobre Potitsa e um sobre o nosso presunto cru, mas não receitas de como se faz um presunto cru. Assim, onde que ele aparece, como é que ele é curado, a região, fotografias das áreas, mais ou menos como o vídeo é mais ou menos como a gente falou hoje. Aqui todos curtos, 5 minutos, 6 minutos, já estão, eu já passei para o Boris, eu acho que já estão no portal, né, Boris? Esses 3. Ainda não, tá? Eu vou providenciar, okay. Vou colocar no portal de eventos e nós vamos mandar via e-mail também, um link via e-mail para que vocês possam estar degustando-os, né? Eu pretendo continuar fazendo esses vídeos e eu chamei a série de Visitando os Sabores da Eslovênia. Então, sempre uma região e um prato, um produto. Por enquanto, eu só consegui fazer 3. As imagens não são tão boas, eu aqui onde estou, mas estou começando a melhorar um pouquinho a iluminação, equipamento. Acho que mais para frente teremos boas imagens aí para mostrar. Mas, de qualquer forma, dá para ver. Odair, gostaria de agradecer muito e dizer que eu realmente me senti inserido na sua história. Muito obrigado. Obrigado. Valdir, o que me marcou bastante foi a descrição das maçãs, porque quando eu conheci a casa da avó de minha mãe, ela comentava, né, que eles tinham paióis, né, que botavam as maçãs, né, e que ela adorava descer e pegar as maçãs e comê-las, né? Durante o inverno, né? Eu fiquei imaginando, gente, uma maçã, né? Murcha de inverno, né? Esses eslovenos são complicados, né? Mas, olha, eu não tive o prazer de conhecer o que é realmente ser isso, né? O Boris, eles fazem, quando não tem o clet, né? É um lugar, a gente chama clet, né? Onde põe para maturar os frios, e tem lugares, pode ser um porão mais profundo, ou, às vezes, numa encosta de morro, você faz um buraco, entra dentro do morro, 2 metros, reveste com madeira ou com tijolos, põe uma porta e você põe lá a sua sacaria de batatas e frutas, para usar repolho. Batatas, quando chega de uma safra para outra, ela chega já está brotando, sabe? E a gente não escolhe lá, quando vai pegar batata para comer, quando planta, as maiores. Não. São as médias. Não a pequenininha que é semente, mas um pouquinho maior. Eu diria um pouco menor que um ovo, porque são as mais cremosas, sabe? É interessante. E ficam em sacos guardados nesses lugares ou nos cletes, nos porões, nos lugares mais frescos e com uma certa umidade para poder, vamos dizer, maturar, né? Os elementos são fogo, ar, e água e terra, né? A Eslovênia tem terra e tem ar para produzir esses embutidos que são fantásticos. Recentemente, agora, um cientista, um pesquisador esloveno e não sei se me atrapalho, dinamarquês, descobriram um novo fungo, um novo micro-organismo de um salame que é
preparado naquela região fronteiriça entre Eslovênia e Itália, e é de um aroma e de um sabor inegualável. Foi descoberto recentemente por um pesquisador esloveno e dinamarquês, um trabalho conjunto. Então, a região ali, eu não tenho dúvida que nós temos aquele presunto nosso caseiro original, bate em qualquer outro presunto italiano. Não menosprezando, porque tem presuntos fantásticos, mas quando você por exemplo, inverno, que as casas são mais fechadas, você abre um presunto daquele na cozinha, lá embaixo, e você está no último piso da casa, você sente o aroma daquilo tão bom que é. É o que se chama em vinho, talvez, um paralelo terroir, tá certo? O nosso lá é propício, nós realmente somos bons nisso. E bons em tudo, e pronto, acabou. Eu vou contar só rapidinho um casinho, posso contar rápido? É Cristina que está falando de Belo Horizonte. Oi, Cristina, dobrodošli. Dobrodošli. Minha avó veio para o Brasil depois da Segunda Guerra, meus avós. E ela tinha muita saudade dessa colheita de cogumelo que você falou no começo. E a minha família também é lá da região de Célia, de Zagreb, de Maribor. Mais para o sul, mais perto de Célia. Ok. E é uma família rural também. Uhum. E produzem lúpulo, né? Até hoje lá. E ela tinha saudade dessa colheita. E uma vez aqui no Brasil, já eu devia ter aí meus 10 anos, ela achou um lugar, tinha uma plantação de pinheiros mais no sul, num passeio, e viu os cogumelos. Falou, nossa, é igualzinho da minha terra. Colheu um monte, uma cesta, levou e fez para a família inteira. Aquilo que você contou o caso. Ou você pode comer todos, mas a família inteira ficou ruim, passou mal. Minha avó quase foi internada de tanto que desidratou por todos os lados. E a família toda, foi uma correria dentro de casa, porque realmente ela achou que fosse igual, coitada. A saudade era tanta que quase que a família toda foi junto. Mas todo mundo escapuliu, graças a Deus. Valeu. É isso aí. Muito bom, muito bacana. Você sabe também, existe uma castanha aqui no Brasil, em árvore, que dá por aí, não é muito comum, mas é uma que a gente chama de castanha brava, sabe? E ela lembra um pouco a nossa castanha portuguesa, que a gente chama. Na verdade, parece que na Rússia tem umas árvores que tem uma castanha que se assemelha muito a essa castanha brava brasileira. Para você ter uma ideia, quando você tem um cavalo, e a gente chama de um cavalo empachado, que ele está o intestino parado, né? Você maceta uma ou duas castanhas dessa e faz o cavalo comer, e aquilo resolve, é o lactopurga do cavalo. E eu conheço história de gente estrangeiro que veio aqui, viu e cozinhou bacias e comeu. Você imagina o resultado. Não morreram, não. Graças a Deus, não. Mas são as curiosidades, assim, as saudades, né? Que fazem mesmo. Mas legal. Foi tudo bem depois. Graças a Deus. Boa noite, Valdeir. Foi uma alegria, viu? Ouvi-lo, viu? Como vai? Essa noite, tudo bem? Eu até... Bem, você mostrando, eu nunca tive essa oportunidade de conhecer assim, né, a culinária eslovena, né, e esse paralelismo que você fez, né, das estações com a culinária, uma maravilha com os costumes, né, e dá vontade realmente de você entrar nisso, né, de viver. Né? Um dia, se eu tivesse a oportunidade de lá conhecer a fundo esses hábitos, vai ser uma alegria imensa, uma satisfação imensa, né? Tá? E eu me recordo que quando eu fui lá em 2014, eu estava em Bled, você falou das frutas, e eu vi umas peras numa árvore, e eu nunca tinha visto isso. Tá? Então foi um impacto, sabe? Andando na rua, né? Ver aquilo. Então isso, nossa, dá uma alegria na gente, né? Pensar das origens do meu avô, desses hábitos, de tudo, realmente, dessa cultura maravilhosa. Eu te agradeço, viu? Muito. Obrigado, Luciano. Muito obrigado. Eu que agradeço.
Muito obrigada. Foi muito interessante tudo que eu ouvi de você, Oi, mas eu Letícia. tudo bem? Eu Tudo fiquei bem. muito saudosa quando os meus pais e tias, também aqui no Brasil, né, que matavam um porco e tudo era aproveitado tal qual você mostrou. Me lembrou muito minha infância. Que bom. A Meu pai e minhas tradição, né? tias se reuniam todos, né, aqui no interior de São Paulo. Mas, assim, claro que não, provavelmente ingredientes diferentes, enfim, mas a tradição era feita aqui. Eu fiquei muito Muito feliz. bom. Muito bom. Muito obrigada, adorei sua dissertação, adorei. Obrigado. Obrigado, Letícia. Parabéns, Vidri, que é Tatiana. Tatiana. Adorei a palestra. Obrigado. E fiquei com muita vontade de nossa comida da Eslovênia. Espero comer pronto. Obrigada. Se Deus Parabéns. quiser, obrigado. Ok, acho que não, Boris. Muito obrigado a todos. Foi um prazer aí recebê-los aí para mais um evento aí dos 30 anos da Eslovênia. Sábado temos mais, né? Bastante coisas aí sobre a história da independência. Acho que vai ser bem bacana também. Tem sexta-feira também um evento da Slovras, né? Então tem bastante história aí para a gente degustar nos próximos dias, né? Realmente não é uma série de eventos, é uma maratona de junho, né? Com tantos eventos, para mim foi uma grande satisfação. E a maior satisfação é a aderência, né, das pessoas, né? A quantidade de pessoas participando, né? Isso é muito bonito, muito saudável, né? Parabéns a todos e muito obrigado pelo apoio e carinho aí pelos eventos. Boa noite a todos e até os próximos eventos em breve, né? Sexta. Boa noite. Abraço a todos. Boa noite. Boa noite, obrigada. Boa noite.